Olá, tudo bem, pessoal? Mais um episódio do GaiaCast. Esse podcast fala tudo que envolve fertilidade, reprodução humana, saúde feminina, bem-estar. E hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Adriana Benazzi. Ela é ginecologista e faz homeopatia e ginecologia natural. Eu vou apresentar como ela contou a história dela, porque eu acho que isso tem muito mais significado do que falar, fiz a faculdade tal, residência tal. Ela tem uma mãe ginecologista. Quando a mãe dela mais trabalhou, foi quando estava grávida da Adriana. E ela sempre quis ter uma filha mulher. E durante a faculdade, ela escrevia nos livros de ginecologia para minha filha Adriana, sem nem estar grávida, sem nem saber se ia um dia ter uma filha chamada Adriana. E aconteceu. E a Adriana veio, nasceu, fez medicina, fez ginecologia e hoje atua nessa área. Agora me conta, Adriana, como é que é? Como é que foi a sua formação, a parte técnica, né? Porque eu acho que a parte mais legal foi essa história que você me contou. Pois é. Primeiro, muito obrigada, Carla, pelo convite de estar aqui hoje, de poder fazer esse podcast. É muito importante e muito lindo, né? A gente poder falar sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Então, estou encantada de poder estar aqui com você, né? Finalmente, da gente fazer esse encontro. Então, a minha formação, antes mesmo, né, de fazer medicina, eu tinha uma dúvida se eu ia seguir, porque não só a minha mãe é médica, meu pai também. Então, tinha uma certa pressão na família, né? O meu irmão mais velho não quis fazer medicina, e eu até pensei se eu queria realmente fazer medicina, mas pensei até em fazer nutrição na época, mas acabei entendendo que o caminho com a medicina seria mais interessante. E eu fiz a faculdade e pensando, não, eu vou fazer endócrino, depois eu vejo, né? Porque era mais parecido com a nutrição. Só que quando eu comecei a aprender, né, as coisas das cadeiras de ginecologia e principalmente obstetrícia, eu fui entendendo que eu já sabia aquilo tudo, que era só um reencontro assim para mim com alguma outra coisa que eu já sabia dentro de mim, do meu coração. E quando eu comecei a fazer estágios na obstetrícia, nas maternidades, foi algo assim muito natural, assim, que eu gostava muito, né? Acho que a vida da obstetrícia é uma vida meio sacrificada. Então eu agora estou com 61 anos, então já tem alguns anos que eu decidi parar de acompanhar os partos e me dedicar mais à ginecologia. Mas, né, no final da faculdade, uma prima acabou me apresentando para a homeopatia, que me interessou muito, porque a homeopatia ela tem uma maneira de olhar para o ser humano mais holística, né, entendendo que o adoecimento não é só aquilo que está naquelas, vamos dizer, nos sintomas que o paciente reclama. Tem algo mais, né, por trás disso. E através da homeopatia naquela época, né, mais de 30 anos atrás, era o que tinha de mais interessante para seguir. Fora a psicologia, às vezes, né, também. Mas eu acabei indo para a especialização de homeopatia ao mesmo tempo que eu fazia também a de ginecologia. Porque foi possível. Lá no Rio tem uma escola que tem aulas em momentos que dava para seguir as duas coisas. Então, para mim, foi muito bacana aprender homeopatia e ser uma homeopata. E eu e a minha família, nós somos do Rio. E acabou que eu vim para São Paulo, morar em São Paulo, em 2002. E aí me desliguei, né, um tanto da vida profissional dessa família. Eu também tenho uma irmã mais nova, que é ginecologista também. E vindo para cá, eu consegui caminhar num outro caminho de coisas mais integrativas, de outros saberes, né? Então, fui trabalhar num lugar que tinha um núcleo de medicina ayurvédica, que é a medicina indiana. E aí eu acabei fazendo uma especialização também na medicina indiana. Também conheci um pouco da medicina tradicional chinesa, fiz alguns cursos de shiatsu emocional, que é um tipo de shiatsu mais ligado à parte emocional. Cheguei a fazer shiatsu em gestantes, Que legal. que foi muito bacana, uns 2 anos da minha vida ali que eu estava meio apaixonada por isso, né? Que é muito bacana.
E aí, com essa coisa do shiatsu emocional, eu acabei conhecendo uma terapeuta do feminino que acabou me apresentando para o que é o sagrado feminino, né? E foi daí que eu acho que veio toda essa minha dedicação, porque quando eu resolvi parar de acompanhar os partos, então eu comecei a ter mais tempo para me dedicar às questões das mulheres, mais da ginecologia, e aí caminhei para esse lado, né? Para o sagrado feminino, né? Isso. E eu acho tão interessante essa sabedoria, porque isso também não é uma coisa nova, né? Algo assim, ancestral. E realmente eu acho que a medicina atual, aquilo que a gente aprende na faculdade, não é suficiente. Sempre falta alguma coisa. Quando você está frente a frente com o paciente e você fala assim, ok, você tem um problema. Você tem lá o que você pode prescrever, o tempo de melhora, mas ela vira e fala, usei o remédio, deu tempo, eu não melhorei. Ou melhorei, mas voltou. Tive de novo. Aquela recorrência, parece que, poxa, não foi o suficiente. A gente sempre está procurando algo mais. Esse algo mais, eu acho que é o legal nesses saberes, né? E então, eu tenho muito interesse mesmo. E eu acho muito legal essa redescoberta do sagrado feminino. Porque na minha geração era assim, menstruou, tá irregular, vai tomar pílula. Uhum. E bloqueia-se tudo. Eu tenho um paciente que chega com 40 anos que toma pílula desde os 15. Nossa. Então é assim, tá, como que é seu ciclo? É ótimo, é super regular, mas é que toma pílula, né? Vai ser sempre. E talvez eu tenha ovulado, sei lá, meia dúzia de vezes na vida. Uhum. E depois nunca mais. Esse ovário nem sabe o que fazer se parar a pílula. E aí, com 40, ela resolve engravidar. Então, assim, é muita falta de informação, né? É muita falta de informação sobre como o nosso corpo funciona. Verdade. E como lidar com isso sem ser um estorvo ser mulher. Porque parece que é ruim, que é uma coisa negativa, né? E não é, a gente precisa fazer as pazes com isso, né? Exatamente. Eu acho que esse movimento do sagrado feminino, ele veio justamente no momento em que as mulheres estavam buscando isso, né? Uhum. Esse autoconhecimento, se entender novamente. Foi lá, né, pelo que eu vejo, foi lá pelos idos dos anos 2010, 2000, por aí, né? Que começou esse movimento. E nesse momento eu conheci essa terapeuta do feminino e ela me apresentou ao sistema da bênção do útero, que é o Womb Blessing. Uhum. Que é um sistema que veio dessa terapeuta inglesa chamada Miranda Gray. Ela tem alguns livros já, mas o primeiro livro dela mais conhecido no Brasil chama-se Lua Vermelha. E eu acabei conhecendo, porque o sistema dela é um sistema de formação de mulheres benzedeiras de útero, mas é mais ou menos isso que acontece. Quem conhece, por exemplo, o Reiki, que é uma coisa mais conhecida, talvez, no Brasil, né? O Reiki é uma terapia de imposição de mãos, onde a gente canaliza, né, uma energia do universo e que é como se a gente fosse uma antena para trazer energias boas para a pessoa, de cura, de energia, de harmonização e tudo. Eu costumo dizer que é como se o sistema da bênção do útero fosse um Reiki do feminino. Mais específico. Sim. Então, tem uma coisa que é canalizar energias e trazer energias de limpeza e harmonização dessa mulher. Então, isso é um atendimento mais individual. Existe isso dentro do sagrado feminino, né? Mas a Miranda Gray começou todo o sistema dela fazendo meditações, né, que é uma maneira muito bacana da gente se conectar com aquilo que não está conectado no feminino. Uhum. Então, ela fazia meditações para as mulheres que ela atendia. Essas mulheres começaram a pedir para que ela mandasse essas meditações para suas amigas. São meditações guiadas. Meditações guiadas.
E na época nem existia muito redes sociais, ela mandava por e-mail, né? Que legal. E aí ela começou, com a ajuda do marido, a ter uma lista de e-mails enorme, para onde ela mandava todo mês uma meditação diferente. E depois ela acabou organizando isso em alguns momentos do ano que tinha mais a ver com os ciclos das estações do ano, que é o ciclo da Terra, né? E aí o sagrado feminino ele vem justamente para retomar essa conexão das mulheres com também é uma das coisas, né, do sagrado feminino, que é a reconexão com a natureza. E entendendo que na natureza externa também está a nossa natureza. Então, quando a gente olha para a natureza que está do lado de fora, a gente começa a entender muitas coisas que estão dentro da gente. Porque nós somos a natureza e assim, é, o nosso útero é como uma terra, né? Que ela é mexida todo mês. Todo mês ela é mexida, É verdade. né? Mas olha que interessante, né? Nessas meditações guiadas que a Miranda Gray traz, ela usa a imagem do útero como uma árvore, que é muito interessante, porque é como se as trompas fossem os galhos e os ovários fossem os frutos, Sim. né? Então é muito lindo, né? E uma delícia fazer essa meditação. E aí, com o tempo, ela acabou organizando, então, 4 meditações por ano, onde as mulheres se encontram virtualmente, né? Você se inscreve num Ao site. vivo. Não, Não? não. Ah, Cada tá. uma individualmente, cada pessoa pode fazer individualmente, sozinha, essa meditação, ou as mulheres podem se juntar em pequenos grupos. A pandemia acabou fazendo com que houvessem grupos pelo Zoom, por outras plataformas, né? Sim. Então tem grupos de mulheres Mas que é em fazem esse tempo encontro. real. Esses Assim, grupos, tipo, sim. esses grupos são em tempo real. São em tempo real. Tá. Ela determina algumas datas, então são 4 datas que sempre são na lua cheia de determinados meses. Então, por exemplo, Quando em tem fevereiro, mudança de estação. Isso, um pouco antes. Tá. Então, por exemplo, em fevereiro tem uma bênção, a gente chama de bênção mundial do útero, que vai acontecer na lua cheia de fevereiro, vai ser a primeira deste ano. E aí, a cada mudança, por exemplo, em maio vai ter uma outra. Então, em fevereiro, a gente tem a bênção que tem uma integração mais para o outono que vai chegar, né? Para a gente dar boas-vindas ao outono e aquilo que dentro da gente, né, de nós mulheres, é outono, né? Depois, em maio, tem as boas-vindas para o inverno. Depois, em agosto, tem as boas-vindas para a primavera. E em outubro, tem as boas-vindas para o verão. Então, mais ou menos a cada 4 meses, a cada 3 meses, desculpa, tem uma bênção mundial do útero. E aí a pessoa se inscreve num site e, ao se inscrever, ela recebe um e-mail com as meditações. São 4 meditações. Tem uma que é essa meditação que é chamada meditação da árvore do útero. Depois tem uma meditação da partilha. Tem a terceira meditação, que é a bênção da Ione. A Ione em sânscrito, né, é a nossa vulva, né? E a quarta meditação sempre tem a ver com o arquétipo, que foi isso que ela acabou desenvolvendo nesse sistema, o arquétipo da estação que vai chegar, né? Então, eu comecei a conhecer toda essa coisa do sagrado feminino através desse sistema e fiz a formação que ela tem de 3 níveis. E as mulheres que ela forma e que faz essa iniciação são chamadas de Moon Mothers. Porque, na verdade, o que se faz é se conectar com a energia da Lua, que tem todo um simbolismo, né, para toda essa parte feminina, e receber os raios da Lua como uma bênção, né? Então, é muito, muito interessante, porque é muito nutridor, né? E aí esse sistema é muito bacana, porque também fala sobre maneiras de você entender a sua feminilidade, né? Mensal, seus ciclos, né? E que isso eu acho que também é uma das coisas bem difíceis, né, hoje em dia. É uma conexão com o tempo, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, o mês passou, voou, né? Assim, enfim. Nem vi. E eu acho que é também uma marcação do nosso tempo, do nosso momento.
E a gente precisa usar isso ao nosso favor, né? E como é que você aplica no dia a dia, no seu consultório, no aconselhamento das pacientes? Como que isso se encaixa na ginecologia? Eu atendo muitas mulheres que querem parar de tomar pílula, né? E querem entender seu ciclo e se apropriar, né? O sagrado feminino, ele também tem uma questão que é o empoderamento feminino, né? Então, dentro desse empoderamento, a gente tem um autoconhecimento, que é justamente entender, que é como você falou das mulheres que passam a vida inteira tomando anticoncepcional. E elas não estão ciclando, então elas não conhecem um ciclo que está sendo ditado ali pelo anticoncepcional, né? Então, na hora que elas param o anticoncepcional, elas têm muitas dúvidas, elas têm muitos receios de que vai ter TPM, não vai ter TPM, como que vai acontecer, vai ter cólica, não vai ter cólica, porque tem muitas meninas que na adolescência começam a tomar anticoncepcional justamente porque tem muita cólica, ou porque o ciclo é irregular, né? Ou não é só por anticoncepção. Sim, né? e assim, quando a menina menstrua a primeira vez, que é a menarca, pode demorar até 8 anos para tudo se ajustar, né? E às vezes existe uma ansiedade de que funcione certinho o ciclo e às vezes é meio bagunçado no começo mesmo, né? 5 anos, assim, até as coisas se adaptarem, porque é uma transição, né? É uma transição, é um amadurecimento, é uma transformação tão grande, né, em mulher. Você precisa virar mulher, é difícil isso, né? Poxa vida. E às vezes existe realmente assim uma ansiedade de entrar na linha, né? De ficar igual, entrar na caixinha, no quadradinho, que tem que ser todo mês certinho. São muitas cobranças, né? Muitas cobranças nessa fase escolar, vestibular, tudo que acontece ali, né? Primeira relação, primeiro namorado, aí perde alguma coisa porque tá com cólica e medo de vazar o sangue na calcinha quando o volume é maior. Vai viajar e vai estar menstruada justamente quando vai para a praia, né? Pois falta tanto essa conversa, né, com as adolescentes. Muito. E eu vejo muito que é bem importante. Recentemente, no final do ano passado, eu atendi umas 2 adolescentes em que eu vi que elas estavam assim meio sem muita vontade de menstruar, porque parecia que a menstruação só estava trazendo coisas ruins, né? Então eu sinto que às vezes falta até às mães algo de trazer para elas, né? Porque a influência que a mãe tem na gente é muito importante, né? Sim. Então imagina, né? O modelo feminino que a gente tem mais importante é a nossa mãe, são as nossas avós depois, mas principalmente a mãe. Então, se a mãe não tem uma boa relação, às vezes, com o seu próprio feminino, se ela está também correndo atrás o dia todo e não tem tempo de se olhar, depende muito do nicho, né, que a gente está. Então, a gente vê muitas mulheres que às vezes ficam ali nessa correria de não ter tempo de se olhar. Então, acho que se a gente conseguisse, né, que as mães, que as mulheres tivessem essa consciência, já fossem conversando com as suas filhas da importância que né, permitir que o ciclo aconteça naturalmente, que existe um período de adaptação, de amadurecimento, que esse período pode ter algumas questões, alguns transcursos ali problemáticos, mas que com orientação, com algumas coisas para ajustar. Então, a homeopatia, é claro, é super bacana nesse momento. Tem várias vitaminas, vários minerais, tem outras coisas mais, vamos dizer, naturais mesmo para se fazer, né? Sabe que uma outra coisa que eu acho interessante é que também a modernidade acabou distanciando a gente de muitas coisas naturais e principalmente essa coisa da medicina com mais protocolos, mais científica, com embasamento científico, né? As pessoas acabam não acreditando que tem determinadas coisas que são suficientes. Sim, como dormir cedo, né? Acordar cedo, sim, dormir cedo. Dormir o suficiente. Dormir o né? suficiente. Porque é isso, né? A adolescente fica no celular até meia-noite. Aí tem que acordar às 6. A adolescente dormir 6 horas? Não dá certo. Pouca coisa. Pouca coisa. E aí fica lá aquela luz azul, né? E é desde criança, né? Sim. É tanta coisa da modernidade, né, Adriana?
E assim, eu queria que você também me falasse quais são os principais desafios da mulher moderna nesse paradoxo de se conectar com o feminino, mas também não ter esse tempo e esse lugar de, assim, de ver a lua. Onde que eu vou ver a lua? Meu Deus do céu, eu moro em São Paulo. Isso é. Cadê a lua? Não tô vendo. Né? Eu acho que você falou uma coisa que é o tempo. Isso, eu né? acho que o maior desafio é o tempo. Porque a gente tem, um dia tem 24 horas, onde 8 a gente deveria estar dormindo. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa é como que a gente vai dividir o tempo, né, para cada coisa. Porque também é necessário descanso, né? Não só o descanso do sono, mas também para a gente poder se regenerar, a gente tem que ter tempos de descanso, né? De contemplação. Porque hoje em dia, quando você está parado, tipo, você não está produzindo nada. Então a gente vive num mundo que fica cobrando da gente produção. Mesmo as crianças e adolescentes, a gente vai ver que os pais estão cobrando. Você não está estudando? Você está jogando joguinho, né? E o que você está fazendo? Então, acho que para cada mulher, acho que existe uma coisa que seria melhor, que era administrar seu tempo. A gente fala muito sobre administrar estresse, né? Mas não é só o estresse, né? É administrar o seu tempo. Na Ayurveda tem uma coisa muito interessante, que é a gente falar sobre uma disciplina diária. Então, os indianos, eles preconizam que todas as pessoas tenham uma disciplina. Então, começa de manhã com você acordando, raspar a língua, né? Tem uma questão assim. A respiração. A respiração. Então, tem um ritmo para você fazer e uma ordem, digamos assim, para você fazer as coisas. Em que momento você vai comer, depois de quanto tempo de acordar, né? Isso. É muito legal isso. Se você vai fazer meditação, se você vai fazer exercício físico, é a hora de, assim, o ideal é você evacuar de manhã, sabe? Tem umas coisas que são assim. Então, eles veem que se você não está naquele ritmo que seria o ideal, é que você não está com saúde. Né? Então, na Ayurveda também é importante que cada pessoa consiga digerir aquelas coisas que ingere, porque não é só a digestão de comida, né? É a digestão mental também. Então, a pessoa tem que ter uma boa digestão, né, no estômago, e na cabeça ela tem que ter uma digestão, uma coisa fria, ou seja, não botar muitas coisas para que a cabeça não esquente demais, porque se a cabeça está muito quente, ela vai atrapalhar a digestão do estômago, e vice-versa. Se o estômago também está muito difícil ali, então se você come coisas mais pesadas, com muitas gorduras, difíceis de digerir, vai acabar atrapalhando o seu mental. Né? Então, isso é uma das coisas que, se a gente tem uma certa disciplina com alimentação, com horas de sono, com atividade física e com descanso, o Renato Russo já dizia, né? Disciplina é liberdade. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu falo até para as mulheres no meu consultório. Né? Então, na minha prática, eu vejo que é muito relembrar, né, as mulheres do quanto isso é importante, porque a gente tem essa ideia, né? Todo mundo fala sobre uma vida saudável, né? Sobre comer bem, sobre fazer exercícios, descansar e tal, mas na prática, na correria do dia a dia, quanto mais coisas você coloca como que você se compromete a fazer, às vezes é mais difícil de você terminá-las. Interessante, assim, você me falou uma vez numa conversa sobre os arquétipos que surgem durante o ciclo menstrual. E como esses arquétipos têm uma relação com as estações da natureza. Então, são como a gente vive como microciclos, tipo assim, o nosso ciclo, ele dura 28 dias, que é o tempo da lua, né, de um ciclo lunar, mas a gente pode identificar 4 fases distintas que têm relação com 4 arquétipos, e esses arquétipos podem ser espelhados por uma estação do ano. Eu achei isso sensacional, porque eu fico pensando assim, de uma criança na transformação para a mulher durante
a adolescência, é como se esses arquétipos fossem nascendo, né? Então, talvez assim, olha, então tá nascendo o arquétipo do verão, agora, sabe, eles vão aparecendo, e claro que eles vão aparecer junto, né? Enfim, é uma viagem aqui, mas eu acho que faz algum sentido, porque é todo um surgimento de novos elementos na vida de uma pessoa. E eu queria que você explicasse os arquétipos. Eu achei fantástico. Eu fiquei assim encantada com como é rico o nosso ciclo. Ser mulher é muito rico, né? A gente não tem nem noção. A conexão que a gente tem com a natureza, com a lua, o que é. A gente é, né? A natureza. Então, eu achei maravilhoso. Então, são 4 arquétipos. Uhum. Então, o que eu vou falar é o que eu aprendi com a Miranda Gray, né? Uhum. Sobre o sistema que ela traz, e que ela traz isso lá nesse livro Lua Vermelha. Então, a primavera a gente pode equivaler à lua crescente e à nossa fase pós-menstrual, que é a nossa fase pré-ovulatória. No comecinho do ciclo ali. Isso, comecinho do ciclo. Então, vou dar um apanhado geral, depois eu falo individualmente sobre cada um. Tá. Depois dessa fase, né, depois da primavera, vem o verão, e vem a lua cheia, e vem a fase ovulatória. Sim, que tem lá o foliculão grandão, com muito estrogênio. Depois a gente tem o outono, que é a lua minguante, e é a nossa fase pós-ovulatória e pré-menstrual. E por último, a gente tem a fase menstrual, que é o inverno, e a fase da lua nova. Tá? Eu gosto sempre de começar falando justamente da primavera, né? Uhum. Então, para a gente levar assim, um pouquinho para entender esse ritmo. Mesmo porque o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de sangramento. E né? está na menstruação. Tá ainda está na lua nova. Aí a lua nova. Mas eu gosto de começar um pouquinho depois. Tá. Porque depois eu faço a união das coisas todas, né? Entendi. Então, quando a gente já começa, né, um pouco depois, né, de a gente já ter iniciado o ciclo, vem a primavera, vem aí esse momento que vai crescendo. Quando cessa o sangramento. Às vezes ainda tem um pouquinho, dependendo do número de dias de sangramento que essa mulher tem. Tá. Mas um ciclo, como você falou, o ciclo começa no primeiro dia de uma menstruação. Tá. Né? Alguns dias depois, a gente vai começando, né, pensando na primavera, né, as sementes, né, elas estão embaixo da terra, né, esperando ali, acabou o inverno, está acabando o inverno, e aí na primavera começa a chover um pouco mais, as águas começam a nutrir essas sementes e dar força para que as sementes possam romper a casca e começar a brotar. Uhum. Essa é a energia dessa fase, que é a energia de brotar e de crescer. Uhum. De vir assim o início de várias coisas, né? Da força. Porque quando uma mulher está ali menstruando, ela não tem muita energia de força de atividade mesmo. Ela está mais reclusa. É diferente, né? É a reclusão. Então, quando chega essa fase, né, pré-ovulatória, começa a ter um desabrochar, assim, mas é mais a força de brotar. Ainda não é de desabrochar a flor, né? Primeiro é o broto. Então, na natureza, quanto mais brotos tiver, mais chance a gente tem de sobreviver, né? De se manter na face da terra. Qualquer árvore, planta, né? E esse momento, a Miranda Gray chamou do arquétipo da donzela. Tá. Então, a donzela é essa pessoa que tem muita curiosidade de saber de tudo que acontece no mundo. Então, que tem uma energia de muito, muito viçosa, né? Ela é muito organizada, ela se interessa por tudo, ela quer saber como tudo funciona, né? Tem uma liberdade de querer se relacionar com todas as pessoas. É um momento muito para fora. A pessoa vai se expandindo. Então, eu também, né, trago aqui uma coisa que é um movimento da medicina chinesa, que é do taoísmo, que é o yin e o yang. Uhum. A unidade formada pelo yin e o yang. Tá. Então, todas as coisas elas têm um percentual de yin e um percentual de yang. O yang é tudo que se expande, que parte do centro e vai para fora. O yin é o que se recolhe.
É o Tá. que parte de fora Yang, e vem para dentro. Yin. Isso. Tá. Se a gente olhar, a vida é esse pulsar, né? Sim. O coração também ele se contrai e se relaxa. Então tudo na vida é um pulsar. Até as galáxias, né? As estrelas. Sabe que o embrião humano, quando ele tem uma casquinha, né? Que é a casquinha do óvulo. Para ele sair da casquinha, ele contrai e expande. Até que ele eclode e aí ele sai, gruda no útero. Que legal. Ele tem esse Coisa movimento. Então, tudo que é vivo tem esse movimento. E esse movimento acaba trazendo os ciclos mesmo, né? Que também né? A ovulação é uma expansão. Tem um vídeo agora de uma ovulação, claro que foi num animal, num rato, conseguiram filmar em tempo real uma ovulação e mostrou assim que o folículo ele contrai, depois expande e libera o óvulo. Que legal. Então esse movimento é crucial para as coisas darem certo. É para a vida acontecer. Para a vida acontecer. Né? Vida é movimento. É movimento. Né? Então, como tudo vai se movimentando, então nessa fase da donzela, do arquétipo da donzela, é o começo da parte yang, né? Então tudo vai começando a se expandir. Gradualmente, então a gente pode levar isso também na natureza para os dias, né? A luz vai começando a ficar. A gente estava no inverno, os dias vão começando a ficar um pouquinho mais maiores. longos. Mais luz vai predominando. Até que a gente chega no momento que chega o verão. Então, o verão já é um momento onde tudo está mais luminoso. Sim. É a lua cheia, também equivale à lua cheia, e equivale à questão da ovulação. É aquela energia, né? Isso. Que te domina do verão, né? Exato. Mas ela é uma energia, eu costumo dizer assim, que é solar, como se você fosse né? uma leoa no alto de uma montanha, né? E que você, lá de cima, você consegue ver tudo com muita clareza. Então, imagina que não só a lua está cheia, mas o sol está muito... Os dias estão muito longos, então tem muito sol, muitas horas durante o dia. Então, a leoa lá de cima, ela consegue enxergar tudo em volta dela. Mas, ao mesmo tempo, ela também é muito vista. Ela está predominando lá no alto da montanha. Então, é um momento de aproveitar essa energia, né? Então, o que a natureza faz com nós mulheres, né? A gente está ovulando, para a gente também permanecer na face da Terra, ela faz com que a gente tenha mais desejo sexual. Confiança. Mais confiança, um brilho diferente, né? Tem uma sensualidade, tem um desejo de encontros, não só com uma única pessoa, mas com grupos. Né? Sim, então, de sair, de se arrumar. Isso. É uma e fase. O que você veste, você fala, nossa, ficou ótimo. Exato. E fica. Estou saindo, tô linda. É muito assim mesmo. E você é muito assertiva. Tudo que você fala vem para você assim com muita propriedade, com muita fluidez, né? Então você tá radiante. Então tem que marcar quando você tiver aquela conversa definitiva ou defender uma tese, coisas importantes quando estiver ovulando. Isso. É perfeito. Perfeito. Porque aí você está justamente aprendendo a lidar com as energias que o teu corpo está te trazendo, os seus hormônios, que a natureza está trazendo para você. Então, é uma fase incrível. Uma festa. Ai, vou fazer meu aniversário. Marca quando você estiver ovulando a festa. Ótimo, exatamente. Muitas coisas importantes. Porque é ruim quando você marca um evento e você tá menstruado ou tá no pré. Porque você fica no social e fala assim, meu Deus, por que eu marquei isso? Isso, agora eu vou ter que sair de casa, me arrumar. Exatamente. Mas aí o que acontece é que esse momento de abundância, a Miranda Gray chamou do arquétipo da mãe. Para fazer uma alusão que a gente pode engravidar nesse momento, né? Mas também a mãe é aquela que nutre, então é uma fase de muita nutrição, é aquela que cuida. Também a gente precisa cuidar das nossas redes. Toda mulher que vai engravidar precisa ter redes, né? Precisa ter raízes, porque é através das raízes que a gente vai se nutrir, né? Que as árvores vão se nutrir, se conectar, exatamente, né? Então ali é um momento de muita socialização, mas também dessa conexão abundante. Essa é uma palavra-chave para esse momento, é a abundância. E aí a gente quer sempre viver em abundância, né? Então é muito difícil depois a gente naturalmente perceber que tudo vai simplesmente passando para a lua minguante, para o outono,
né? E a gente fica não querendo lidar. O pico já foi. É. Né? Então, como que a gente faz? Porque, assim, se a gente olha na natureza, as estações do ano é muito marcado, né? O que vai acontecer? Não dá para a gente sustentar essa abundância para sempre. Se a gente for tentar fazer isso, a gente pode se desgastar demais, e aí vem os burnouts, né? Vem aquelas situações de grandes desgastes para as mulheres, porque elas vão tentando manter a mesma energia que elas estavam lá na donzela e na mãe, para as outras 2 fases que vêm a seguir, que são fases de E o pior de recolher. tudo é o que se espera. Isso, exatamente. E assim, estão esperando que eu seja essa todo dia. Exatamente. Só que eu não sou. Uhum. Né? Então, quando a gente consegue entender, aceitar e olhar o lado bom, porque também tem um lado bom, Sim. né? Então, a seguir o outono e a lua minguante, que é a fase, vamos dizer, que vai chegando para o pré-menstrual gradualmente, onde a luz vai reduzindo, os dias vão ficando mais curtos, né? A Miranda Gray chamou da fase da feiticeira. E a feiticeira, ela tem algumas coisas muito especiais, porque ela é muito criativa, e ela usa as coisas de um modo lúdico, porque nada é muito óbvio. Né? Como é que eu vou fazer para dar conta das mesmas coisas que eu me comprometi, né? Sem Só que com todo energia. o sol... Que não tem mais essa facilidade de toda a luz, de toda a clareza, né? Aí ela se vira nos 30, faz umas feitiçarias. Mas aí, às vezes, também tem muitas mulheres que resistem, sabe, a isso. E eu acho que esse é o grande problema, é a gente ficar tentando impor um ritmo que a gente não tem mais condição. Não, é assim, ó, não vai dar, vai ser 70% aqui, 50% aqui, aí na semana que vem eu resolvo isso aqui, é isso. Exatamente. É esse truco. Exatamente. Que a gente faz. E aí, tem uma outra coisa que é entender que, assim, eu gosto de dizer que essa fase é uma fase da síntese, onde a gente tem que reduzir, tem que sintetizar tudo para caber menos. Então, a gente vai ter que desistir de algumas coisas. A gente vai ter que renunciar. Né? É nessa hora que a gente vê o que importa e o que não importa. Exatamente. A gente tem que fazer opções. Optar é renunciar. Mas optar também é eleger. Porque na hora tem sabe aquela história do copo tá meio cheio, meio vazio? Sei. Então depende do ângulo que você olha para a situação. Porque, às vezes, naquele momento, uma coisa que você está ali fazendo muito, muito esforço para se manter, tentando terminar aquilo, às vezes não é a hora de terminar, não é a hora de encerrar. Às vezes ou é para outra pessoa fazer. Você pode delegar para alguém. Ou você pode deixar aquilo de stand-by para depois. Às vezes você fica insistindo em alguma coisa, não só numa coisa, mas... quando você pode mudar. Assim, eu estava fazendo isso, agora eu vou fazer outra coisa, vou mudar isso, vou trocar, vou fazer assim. Eu acho que nesse momento é mais uma coisa de não começar coisas novas ainda. Tá. É meio que... Sabe aquela hora que você olha no seu armário e assim, isso aqui eu não me identifico mais com isso? Separa aquelas roupas, né? Nossa, é muito nessa fase. Muito, né? Preciso jogar coisas fora. Você precisa abrir... sempre dá uns 5 minutos e pode ver que é nessa fase. Exatamente. Porque a gente fica mais em casa olhando as coisas. Assim. Isso, aí você começa a ver, isso está me incomodando, já não me representa mais. Como que eu faço? Porque agora eu tenho essa imagem, né? Então, nesse momento, é um bom momento para você entender que a natureza, ela está falando com você, ela está dizendo, aproveita para reduzir aquilo que você não tem condição de fazer além. Então, naturalmente, ela está te beneficiando, dizendo, reduz, joga fora aquilo que desapega, sabe? Então, é quando você vai preparando e você vai separando aquilo que só você pode fazer, aquilo que é essencial para você, que é o que você vai eleger para sustentar até o próximo ciclo. Então, o que uma árvore faz? Ela deixa as folhas secarem. Ela guarda a energia, a seiva dos galhos para ficar mais no caule. E as folhas caem. Na verdade, olha só que beleza, né? As folhas elas vão nutrir o solo, né? Vão proteger o solo durante o inverno para manter as sementinhas ali embaixo. E elas vão, ao se decompor, vão nutrir esse solo.
É que a gente fica varrendo tudo, né? Hoje em dia, né? Ou azulejando, né? Botando cimento em tudo e a natureza tem, infelizmente, esse problema, né? Porque ela não precisa, não pode ser impedida, né, de ser nutrida, né? Então, se a gente consegue entender que isso que a gente está deixando ir vai nos nutrir para o próximo ciclo, é muito poderoso isso, né? Então, é não brigar com a gente, observar, Deixa né? aí. Deixa aí. E aí o que acontece no ciclo, vamos dizer, na semana seguinte, né? Porque se a gente olhar 4 fases, 28 dias, é uma semana para cada uma. Sim. Né? Aí vai chegar a menstruação. A menstruação é o arquétipo da bruxa anciã, que eu gosto muito de falar que é a mulher sábia, que a gente também pode chamar assim. O que acontece nessa fase? Aí sim vai encerrar o ciclo e a gente vai menstruar. Então, um tanto da nossa energia vai sair. O sangue e energia, né? O sangue é energia. Ele vai levar embora. O que está acontecendo? Você pode ali entender que está deixando ir algo que estava pesado antes, justamente aquilo que você precisa desapegar. Né? Pode ser questões emocionais, pode ser coisas físicas, porque também no sangue ele leva toxinas. Né? Sim. Você está renovando aquilo que você preparou para uma eventual gestação, não é mais necessário. Então você pode deixar ir. E é tão engraçado porque, de acordo com a fase da vida da mulher, ela vai dar um significado diferente para a menstruação. Quando a mulher não quer menstruar, nossa, a menstruação é uma felicidade. Ela não quer engravidar, a menstruação é uma felicidade. Porque, nossa, eu continuo não grávida. Ufa, né? Ufa, menstruei, né? Que bom. Quando a mulher quer engravidar, a menstruação é um luto. É, exatamente. Esse é o ponto. É um luto, assim, muito difícil. Então, a gente precisa lidar com a paciente que quer, a paciente que não quer, como fazer essa simbologia, né? Uma simbologia muito interessante, porque na hora em que a mulher, né, nesse momento de introspecção, ela é como se a luz, né, que ela tem lá na lua cheia, mas toda lua minguante, toda lua nova, que é o momento da lua nova, que é o inverno, né, é o momento de olhar para dentro. Então, é o extremo do yin. Né? A gente vai chegar lá no profundo preto, assim, né? No zero luz. Né? Tá. Nesse momento, é o profundo vazio, é esse luto. Só que o vazio ele está cheio de oportunidades. Né? Ele tem ali o que a física quântica até diz, né? Que na ausência de luz, você tem todas as possibilidades para acontecer. Então, quando a gente entende, né, que esse vazio tem essas possibilidades todas e que a gente consegue se conectar com o nosso interior, a gente vai entender os insights que vão vir lá de dentro, né? E que são as sementinhas que você vai selecionar, porque na feiticeira, na lua minguante, você fez essa seleção do que é essencial. E o essencial é o que vai estar com você, que é uma sabedoria. Né? Aquilo, a partir daquele momento, vai se tornar um saber, que aquilo é justamente a partir daí que você vai vir o outro ciclo. E nesse vazio tem uma grande vulnerabilidade. Mas na vulnerabilidade é que a gente tem toda a sensibilidade. Né? E a sensibilidade é o maior poder que a mulher tem. Ser sensível. Esse é o grande poder do feminino. E é isso que é a grande diferença do masculino e do feminino, né? Porque o masculino é muito a ação, é o yang. E o feminino é estar para dentro para poder observar o que é necessário. Né? Então, é nesse momento da menstruação em que, né, tem muitas crenças, né, de que a gente deve se recolher, né? Tem a coisa da tenda vermelha. Não pode nem lavar o cabelo, né? Antigamente tinha essa Não podia história. nem fazer comida. Não. Porque o bolo ia murchar. Andar com o pé no chão. Né? Não pode andar descalço. Tem toda uma questão. Tem uma questão cultural também, né? Que algumas mulheres menstruadas não são puras. Né? E isso tudo é muito complicado. Mas as índias, por exemplo, elas recolhem as mulheres menstruadas numa tenda para elas serem cuidadas. Né? Então, pelo menos aqueles 3 dias, né, primeiros da menstruação, é um momento em que, se a gente puder não se comprometer com nada... Tipo, me deixe em paz.
Exato. Me deixa em paz. Mas é isso. Nesse Deixa eu momento... sofrer o meu vazio, né? Cada um Isso. vai ter o seu vazio. Exato. Né? Cada um e cada ciclo, às vezes, é um vazio diferente. Porque, olha que interessante, né? A gente também está falando das estações do ano. Percebe que em cada estação do ano, uma mulher que menstrua um ciclo de 28 dias, né, mais ou menos, ela vai ter 3 menstruações naquela estação. Né? E aí as menstruações do verão não são iguais às menstruações do inverno. Né? Então a gente tem as polaridades. Então, por exemplo, a lua cheia é o oposto da lua minguante. Né? Como a lua crescente é o oposto da lua... desculpa, falei... A crescente, a minguante, a cheia e a nova? A crescente e a nova... Ah, tá. Ih, falei tudo errado. Essas luas... A crescente é o oposto da lua nova. Tá. E a crescente... não, tá errado. A lua cheia é o oposto da nova. A crescente é o oposto da minguante. Né? Tá. Então, todos os opostos, eles são complementares. Então, você vê, quando eu atendo, às vezes, umas mulheres na menopausa, né, no processo da menopausa, na transição menopausal, e muitas delas têm filhas adolescentes que estão naquele período mesmo que teve o menarque, né, que começou a menstruar. Então, você vê como uma está subindo a energia, caminhando em direção ao seu verão pessoal, enquanto que a outra está descendo, né, já está lá na minguância do seu verão pessoal. E cada uma dessas coisas tem suas belezas. Sim. Né? Porque a gente sempre acha que a gente está perdendo, né? Que é aquela história do copo vazio. Né? Assim, eu acho que o menarque, que é a fase em que a mulher menstrua, é uma fase muito rica, porque ela pode gerar, ela pode é um poder, né? Mas o poder da mulher na menopausa é um poder que é muito diferente, né? Porque é aquele... É uma sabedoria muito grande. Você já passou por tudo aquilo. Você já sabe. Você já tem tudo isso em você, né? Você já é... Você tá em você. Exato. Você não tá vivendo. Você não tá aprendendo. Eu não sei. Eu acho bonito. E eu lido, assim, com mulheres na menopausa. E, às vezes, que vem de um processo de fertilização in vitro, de tentativa de engravidar. E, assim, são tantos lutos que elas precisam elaborar, que é o luto da fertilidade, o luto da juventude. Enfim, a gente pode fazer outro podcast sobre isso. Mas eu acho que as mulheres têm mesmo que fazer esse movimento, que eu admiro muito, do empoderamento e do autoconhecimento. Exato. Porque na medida em que você vai entendendo que semana do mês você está diferente... A gente nunca é igual, né? Aceitar isso e ver a parte boa, porque quando a gente está na parte luminosa é muito fácil, né? Tudo é bom. Mas quando a gente está na parte mais sombria, vamos dizer assim, tudo é difícil. Então a gente tem que ter esses jeitos, né? Vamos dizer, de lidar, primeiro aceitando. Na medida em que a gente aceita, aí a gente pode entender o que a gente vai fazer de diferente. Que é uma fase do luto, a aceitação. Exatamente. Né? Eu acho isso muito lindo, Adriana. Acho que a gente tem que fazer outro. Vai ser ótimo a gente fazer mesmo. Acho que a gente tem que fazer outro. É muito assunto, é muito legal. E um assunto puxa o outro, né? Acho que, nossa, a gente tem conversa aí. Tá terminando. Queria te agradecer, queria saber se você tem alguma consideração final. Eu queria que você deixasse também seu contato para as pessoas te acharem. Ótimo. Então, eu queria considerar uma coisa que eu acho muito bonita de falar. Primeiro, que toda mulher é um portal, porque todo mundo chega no mundo através de uma mulher. Sim. Né? Então, quando a gente ouve isso, é tão importante. Então, acho que tem uma coisa da valorização do feminino, valorização da mulher. A gente tem muitas mulheres com muitas situações difíceis, né? E quando a mulher se valoriza e ela entende que é através disso que ela vai realmente ter saúde, né? Porque tudo isso fala de saúde. E também toda mulher nasce com a capacidade de gestar, parir, amamentar, né? Então, tem muitas mulheres que duvidam disso, né? E tem muitas dúvidas.
Então, o mais importante, eu acho que é a gente se entregar para nossa natureza, entender a nossa natureza, poder se observar, né? Se a mulher passa 3 meses, né, olhando para si, sem se julgar, né, se perdoando, né, só anotando as coisas que estão acontecendo, ela vai começar a se entender melhor, entender quais são as suas necessidades, como é que o corpo dela reage a todas as coisas que vão acontecendo na vida dela, né? Isso é super importante, porque isso vai trazer saúde, né? E isso, se respeitando, e sendo fiel a si mesma. A Miranda Gray fala uma coisa assim, que se a mulher é fiel a seu ciclo, ela tem muito mais saúde. Isso é um grande poder. É verdade. Né? E eu tenho um Instagram. Esse Instagram não é um Instagram profissional, ele é mais um Instagram pessoal, que é adriana.benazzi, tá? E eu tenho... acho que a partir daí o meu Facebook também é Adriana Benazzi, e a partir daí acho que podem entrar em contato comigo, que aí eu passo o contato do consultório para a gente poder agendar uma consulta eventualmente quando alguém quiser. Bacana, Adriana, obrigada por ter vindo. Eu agradeço Vamos muito em também. Frente, né? Muito Porque obrigada. A gente trabalha com mulheres e acho que a primeira coisa que a gente tem que é o que você falou, fazer as pazes com o nosso feminino para poder ajudar outras mulheres. Isso mesmo. Né? Estamos aí e eu estou aqui para também ajudar as mulheres também. Tá certo. Então tá, gente. Obrigada por ficarem aqui até o final. Curtam o nosso vídeo, sigam o nosso podcast e espero que vai ter mais episódios ainda. Beijo. Até breve. Tchau, Até. gente.